Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. O escritor da carta aos Hebreus está se dirigindo a pessoas que, devido à negligência pessoal, deixaram de conhecer a verdade na extensão em que poderiam conhecê-la. Por isso, estacionaram na fé, tornando-se assim impossibilitadas de digerirem o que somente os que conhecem a doutrina são capazes de digerir. Essa passagem estabelece de uma vez por todas o dever de todo cristão de progredir em aquisição de conhecimento teológico. Por que buscar conhecimento teológico? Em primeiro lugar, porque Deus se revelou a nós. Como podemos ignorar tamanho interesse em se fazer conhecido a você e a mim? Gente, isso é uma coisa estonteante. Nós olhamos para a natureza, vemos pistas do seu amor para onde quer que lancemos o nosso olhar. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo 19, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Não há neles linguagem, nem palavra, nem deles se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Ele se revelou à humanidade através do seu povo Israel, enviando profetas, fazendo, portanto, com que surgisse numa única nação um conhecimento de Deus sem paralelo. Tente encontrar em qualquer outra cultura do mundo antigo algo que se aproxime dos salmos, por exemplo, de Davi, que demonstram a sua origem divina e o fato de que Deus, no tempo e no espaço, se revelou a uma nação a fim de manifestar o seu caráter, os seus atributos, o seu ser à humanidade. Ele se revelou nas escrituras do Novo Testamento. É impressionante a excelência desses livros que compõem essa nova fase da administração do Pacto da Graça, dessa relação graciosa que Deus mantém com o seu povo. É bater os olhos nesses textos para nós nos depararmos também com a sua origem divina. E mais do que isso, Deus se revelou através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Portanto, nós vemos ao longo dos séculos Deus demonstrando interesse em se fazer conhecido por você e por mim. Agora, note, se somos cristãos, nós tivemos um conhecimento adicional, que não é apenas o conhecimento da existência do ser de Deus, ou dos seus atributos. Essa espécie de conhecimento, os demônios têm. O conhecimento que nós temos de Deus é subproduto da revelação da verdade ao nosso espírito. Nós não apenas sabemos que Deus existe, nós vemos excelência em Deus. Nós fomos regenerados. Os nossos olhos foram abertos para contemplar a beleza da revelação. Portanto, como menosprezar tamanho interesse em se revelar a você e a mim?
É alguma coisa assim que nós não podemos tolerar a manutenção com um privilégio dessa natureza, sabe? Caracterizada por indiferença. Como sermos indiferentes quanto à revelação que Deus fez de si mesmo a você e a mim? A nossa felicidade, a nossa adoração, o sentido da nossa existência dependem radicalmente do conhecimento de Deus. Essa é a nossa consolação nas lutas. É o prazer da alma regenerada. Se nascemos de novo, o que há de mais profundo no nosso ser, mais visceral, aquilo que hoje se constitui parte integrante de todas as esferas do nosso aparelho psíquico, anseia pelo Criador, anseia por conhecê-lo na beleza da sua santidade. Como não ter interesse em conhecer um ser independente, único, infinito, imutável, autoexistente, e que é doce, bondoso, misericordioso, fiel em todos os seus pactos, em todas as suas alianças, em todas as suas promessas, e que se revelou no tempo e no espaço, na pessoa de Jesus Cristo, manifestando ao mundo que causou perplexidade entre os anjos, que ele é Deus que é capaz de amar os que não são dignos desse amor. O seu amor, ele pode ser um amor sacrificial. Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar o conhecimento de Deus, porque nós cristãos acreditamos que ele se revelou aos seres humanos. E não há o que justifique ignorarmos esse tamanho interesse em se fazer conhecido a você e a mim. Pense nisso. O Criador, aquele que formou a Via Láctea, olhou para a sua vida e disse: eu quero me tornar conhecido, sabe? Para você. Eu quero que você se deleite em mim. Eu quero que você conheça o meu amor, a aliança que eu tenho com você. Meu Deus, e poderíamos somar a isso, além da revelação que ele fez do seu ser, dos seus atributos, a revelação que ele fez do caminho da redenção, voltando atrás, do motivo pelo qual o homem se afastou dos seus caminhos, e o porquê hoje nós lidamos com um sofrimento que não é inerente à criação, e sim inerente à queda, à vida em pecado. Como nós ignorarmos a revelação que ele fez da pessoa bendita do Espírito Santo? Como nós ignorarmos a revelação que ele fez do caminho da santificação no Evangelho de Jesus Cristo? Como ignorarmos a provisão que ele tornou acessível a você e a mim, a fim de que saiamos vitoriosos nas batalhas constantes que mantemos com aquilo que tenta nos afastar da sua presença. Meu Deus! Então, em primeiro lugar, esse é o motivo. Ele se revelou a nós. Nós não podemos banalizar tamanho interesse pelas nossas vidas. Em segundo lugar, o uso da razão é o que nos distingue dos animais irracionais. É loucura que a parte mais nobre da nossa vida seja governada pela parte que é inferior. O que eu estou querendo dizer? É loucura que apliquemos a nossa mente a tudo, menos a busca pelo conhecimento de Deus. Como nós podemos dedicar a nossa mente ao nosso campo de atividade profissional, ou aos nossos interesses intelectuais, ou aos nossos hobbies, ou
as demandas do instinto, que exigem que usemos o cérebro para satisfazê-las. Olha, nada disso é pecado. O que é incompreensível é que não usemos a nossa mente. Note, se não compreendermos a verdade com a mente, jamais nós a experimentaremos no coração, porque não é da natureza humana amar aquilo que não conhece. E como, portanto, nós não aplicarmos a nossa razão, que faz parte da imagem e semelhança de Deus, da qual nós somos portadores, na busca de aquisição de conhecimento teológico? Você consegue imaginar alguma coisa que mais possa expandir a nossa mente? Sabe, quando nós conhecemos a verdade, nas horas da tribulação, mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso, nós temos o que dizer para nós mesmos. O grande problema de quem não conhece a Cristo é que quando ele se encontra no seu quarto, em solitude, em contato com a sua alma, ele não tem prazer em ouvir o que o seu coração lhe quer comunicar. Nós não, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e mantermos comunhão com o Pai que está em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Bem-aventurado é aquele que entra nesse aposento santo, sabe, tornado santo por haver sido separado pelos eleitos como lugar de comunhão com Deus. Isso é claro que isso pode ser no alto de uma montanha, na beira de uma praia, até no banheiro, mas bem-aventurado é aquele que nessas horas vai com todo esse corpo de doutrina, esse conjunto de verdades, auxiliá-lo, de modo que ele é habilitado a saber o que ele está fazendo e diante de quem ele se encontra. Você está entendendo por que eu estimulo de todo o coração a comprar livros, a ouvir pregações, me perdoe aqui, a participar de um curso como esse, no qual nós nos propomos juntos conhecermos o amor da nossa vida, o nosso Criador que se revelou em Cristo. Em terceiro lugar, quanto mais conhecemos a verdade, mais amplia-se o campo a ser iluminado pelo Espírito Santo, a fim de que conheçamos a Deus. As experiências espirituais, elas nada mais são do que o contato com o mundo sobre o qual a verdade fala. Quando nós dizemos que a Bíblia nos apresenta um conjunto de verdades referentes à Trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós estamos com isso dizendo, quando nós cristãos fazemos essa afirmação, nós estamos dizendo o seguinte, que essas verdades falam sobre a realidade. Em que consistem as experiências espirituais? No contato com a realidade. Agora, como discernir a realidade, divisar a realidade, como tomar conhecimento da realidade, se nós ignoramos a fonte da sua revelação, que nos possibilita manter contato com ela. Então, as experiências do Espírito Santo, elas se dão mediante, veja só, aquelas experiências que nos põem em contato com o mundo espiritual, com esse mundo que é tão concreto quanto aquele com qual, quer dizer, tão concreto, me perdoe, quanto esse, que é o mundo que pode ser tocado por nós, que nós experimentamos com os nossos sentidos. É um mundo real. Então, as experiências com o Espírito Santo consistem numa obra de iluminação, mediante a qual o Espírito projeta a luz sobre a verdade que conhecemos, ajudando-nos, portanto, a divisar a sua excelência e manter contato vivo com a realidade para a qual a verdade aponta. Espero que eu tenha sido claro. Eita, meu Deus do céu, ensinar não é tarefa fácil, né? Porque o tesouro habita em vasos de barro. E eu gostaria sempre de falar assim,
sem gaguejar, sem ter que rever o que eu falei, pedir perdão por não ter sido claro e tal, porque a vontade que dá é de fluir. Mas é assim, é isso. O tesouro habita em vaso de barro. Eu só sei o seguinte, que eu estou aqui ansioso por tornar tudo isso deleitoso para o seu coração, de modo que você faça da busca pelo conhecimento de Deus a maior obsessão da sua vida. Então, eu espero que eu tenha sido claro. O que eu disse é o seguinte, olha só, deixa eu pegar minha Bíblia. Aqui está minha Bíblia. Aqui, toda anotadinha. Essa Bíblia aqui, eu prefiro que... Olha, se eu entre roubar o carro e levar essa Bíblia, eu prefiro, olha, leve meu carro, porque essa Bíblia aqui é resultado de muita dedicação, de leitura, de oração e de anotação, sabe, daquelas passagens principais, de modo que quando eu estou no púlpito, e minha memória bíblica é bastante geográfica. Muitas vezes eu não sei qual é o capítulo nem o versículo, mas eu sei em que parte da Bíblia o versículo se encontra. Se é à direita, se é à esquerda, se é na parte de cima, na parte de baixo e tal. Bom, mas o que acontece nessa... o que os santos de Deus têm testemunhado ao longo dos séculos, no decorrer da história da igreja? Que, em geral, as experiências com o Espírito Santo ocorreram da seguinte forma: eles estavam lendo a Bíblia e, de repente, uma passagem foi iluminada. Ou então, eles estavam muito bem tocando sua vida e, subitamente, a verdade que eles conheceram, que eles descobriram nas Sagradas Escrituras, a doutrina que foi apresentada pela revelação inspirada, registrada nas Sagradas Escrituras, aquilo tudo emergiu e veio com beleza, com força, sabe, com vida, e de modo que esses irmãos e essas irmãs sentiram alegria indizível e cheia de glória nos seus corações, sendo levados a dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Em quarto lugar, nós devemos buscar o conhecimento teológico, porque nenhuma verdade é capaz de entrar no coração sem que primeiro tenha entrado na mente. Há duas primazias nesse sentido na vida cristã: a primazia da mente e a primazia do coração. A primazia da mente, quer dizer, a mente vem em primeiro lugar por uma questão de ordem. Primeiro, nós damos assentimento intelectual à verdade. Nós temos contato com a verdade, damos assentimento intelectual à verdade. E aí o Espírito lança a verdade para dentro do coração, transformando a verdade assimilada pela mente em confiança e levando-nos, portanto, ao deleite, à fixação dos nossos afetos no Deus sobre o qual a verdade fala. Agora, o coração, ele vem em primeiro lugar do ponto de vista da importância, porque somente quando a verdade atinge o coração que a conversão é consumada. Ninguém vive para a glória de Deus sem que o seu coração esteja envolvido, sem que a verdade tenha tocado no nervo da alma. Bom, não é da natureza humana, repito, o coração sentir prazer, se regozijar, ter alegria, amar, e por que não dizer temer, ser grato, aquilo que a mente desconhece. Então, daí a importância de nós buscarmos conhecimento doutrinário. E quando eu digo doutrinário, veja, eu não estou falando para você conhecer tão somente a biografia de Davi, ou de Moisés, ou do apóstolo Paulo. Eu não estou falando para você conhecer as narrativas, os milagres que Jesus operou, ou das manifestações do poder divino na história do povo de Israel. Estou chamando você para conhecer doutrina. Sim, doutrina. A verdade que consta nessas narrativas e nas partes didáticas das Sagradas Escrituras. Então, em quinto lugar, deixa eu apresentar mais um quinto motivo para você buscar aquisição de conhecimento teológico. Quanto mais conhecemos a verdade, mais estamos aptos a ser usados por Deus. Perguntaram para John Stott: se você tivesse 3 anos somente para servir a Cristo, o que você faria? Ele deu a seguinte resposta: eu separaria 2 para estudar e 1 para servi-lo. Porque o motivo é óbvio, que em 1 ano
de serviço cristão é levado a cabo mediante uma mente equipada pela verdade, produziria muito mais do que 3 anos de muito zelo pela obra missionária, mas sem nenhum entendimento. Então, é claro que quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós estamos habilitados a ser usados por Deus. Como alguém já disse, a nós nos cabe aprofundar o nosso ministério, conhecimento da verdade, e a Deus a determinar a sua extensão. Então, eu não sei em que extensão Deus quer me usar. Eu não tenho como determinar aqueles aos quais eu vou alcançar, ou o setor da igreja, o número de irmãos na fé que serão abençoados pelo meu ministério. Isso é coisa, é campo da isso aí da alçada da soberania de Deus. Agora, uma coisa eu sei, Ele me chama para buscar conhecimento e me faz promessas. Se eu buscá-lo de todo o meu coração, eu o encontrarei. E esse buscar é óbvio, é mais do que você orar. Se buscar envolve ter contato com o que ele falou sobre si mesmo nas Sagradas Escrituras. Portanto, é condição sine qua non, indispensável para que nós sejamos usados por Deus na extensão mais ampla possível, que tenhamos conhecimento teológico. Então, é claro que isso não é panaceia. Você pode conhecer a doutrina e não conhecer a Deus. Você pode ter muita doutrina na sua cabeça, tem uma cabeça enorme, mas nenhum corpo de verdade. De não ter experiência com a verdade que entrou na sua mente, dela não regular a totalidade da sua vida. Isso aí pode se transformar em entretenimento intelectual ou simplesmente busca de aquisição de um conhecimento que lhe dá algum retorno, que faz com que você se torne conhecido, por exemplo. Agora, ou que você lucre com isso, você ganhe dinheiro com esse tipo de coisa, né? Sei lá, as motivações podem ser as mais variadas. Contudo, esse conhecimento, que não é a garantia de que nós amaremos a Deus e o próximo e seremos usados por Deus, de modo a conscientemente edificarmos o seu reino, contudo, ele é indispensável para que tal aconteça. Temos que conhecer, portanto, a verdade. Quanto mais conhecemos a verdade, mais estamos aptos a ser usados por Deus. Aptos a conhecer, por exemplo, os problemas, as enfermidades, sabe, as crises que costumam acometer as igrejas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós estamos habilitados a nos precavermos, a lidarmos com prudência, sabe, com algumas ameaças à paz da igreja. Mas nós estamos habilitados também a conhecer quais são os reais problemas da humanidade e como oferecer ajuda efetiva a seres caídos. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós estamos familiarizados com o mundo espiritual, sabe? E com a administração da fé cristã nesse mundo caído, que requer sabedoria, sabe? Que requer conhecimento da verdade e a capacidade de aplicar a verdade à vida. Mais um ponto, o conhecimento da verdade, sexta motivação para você buscar conhecimento teológico. O conhecimento da verdade nos preserva de inúmeros problemas espirituais que resultam da falta de maturidade. Vamos pensar, por exemplo, nas ciladas do diabo. A Bíblia fala que ele arma ciladas, alguma coisa que você não vê, que você não percebe, e quando você se dá conta, está lá você lidando com um problema que consome suas energias, que rouba a sua paz, que o angustia, que o faz sofrer terrivelmente.
quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos os ardis desse mundo espiritual, do adversário de nossas almas. Nós sabemos, por exemplo, que ele ou nos faz confundir Deus com o diabo, levando-nos, portanto, a lidar com um Deus que apavora, a quem nós passamos a odiar, ou faz o extremo oposto, nos conduz a sermos maus porque Deus é bom. Nós sabemos que ele costuma nos levar a estarmos confusos quanto à causa dos nossos problemas, ou às causas de alguns dos nossos sofrimentos, levando-nos a confundir o psicológico com o espiritual com o fisiológico e assim por diante. Nós sabemos também que ele procura criar em todas as igrejas um desequilíbrio entre doutrina, experiência e prática. Sobre isso eu tenho falado muito, levando algumas igrejas a focarem tudo em doutrina em detrimento do cristianismo experimental e da prática da verdade. Ou então tornando algumas igrejas profundamente pragmáticas, mas vazias do poder de Pentecostes e sem o entendimento espiritual necessário para o cumprimento do chamado missionário, efetivo, feito com excelência. Ou então ele nos leva para essas experiências espirituais que não podem ser discernidas espiritualmente, uma vez que nós não temos a luz da verdade para nos ajudar a avaliar a natureza daquilo que nós estamos espiritualmente experimentando. Então, o conhecimento da verdade, meu Deus do céu, são incontáveis os exemplos que eu poderia dar de como que o conhecimento da doutrina, sabe, nos conduz nos mais diferentes departamentos da vida. Por exemplo, no meu campo de atividade, da defesa dos direitos humanos, é o conhecimento da verdade que tem me ajudado a manter um equilíbrio num contexto de pessoas que fazem algo análogo ao que eu estou fazendo, também estão envolvidas com a causa dos direitos humanos, mas a partir de extremos opostos que levam essas mesmas pessoas a carecerem de simetria no que fazem e nas suas próprias vidas. Então, por exemplo, é o conhecimento da queda que me leva a não ser romântico com relação à natureza humana. É o conhecimento da graça, dessa graça que salva, dessa graça que age na vida, na sociedade, chamada também de graça comum, sabe? É por causa de ambos os conhecimentos da queda e da graça revelada em Jesus Cristo, sabe? Que procuro caminhar com os pés no solo do realismo bíblico, me livrando de todo romantismo e também não permitindo que o ceticismo tome conta do meu coração, sabe, e me impeça de acreditar em transformações históricas nesse planeta. Eu não vou aguardar o Éden, mas ao mesmo tempo eu não vou cruzar os braços dizendo que o mundo jaz no maligno e que não há mais esperança, que esse mundo não é passível de experimentar aquilo que Francis Schaeffer chamava de curas substanciais, que são curas que não são completas, porém reais. Então é o conhecimento da verdade que me fez desenvolver esse conhecimento da teologia, e eu chamaria da teologia sistemática, do conhecimento da doutrina, tal como foi sistematizada ao longo desses 2000 anos por servos e servas de Deus. Esse conhecimento que me fez, por exemplo, eu e aqueles que trabalham comigo, a entender que direitos humanos não têm lado e que, portanto, nós devemos lutar também pelos direitos dos nossos policiais, e bem como condená-los quando eles praticam o abuso de poder. E poderia multiplicar os exemplos. A crença na soberania de Deus, por exemplo, que isso é fonte de consolação. Olha, conhecer a doutrina da providência divina. Sabe, você quer consolação mais profunda do que você conhecer o Deus da providência, de você saber, conforme nós vimos recentemente no Catecismo de Heidelberg, que eu tenho analisado, que você pertence a Jesus Cristo, essa doutrina maravilhosa de que nós somos propriedades de Jesus e que Jesus, portanto, tem zelo pelas nossas vidas. E porque nós somos dele, sabe? Porque ele nos tem autoestima, porque nós somos a menina dos seus olhos, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso não é maravilhoso? Eu me lembro
É uma história que alguns que têm me acompanhado no meu ministério já conhecem. Permita-me contar novamente. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Pedro, o Mateus e a Alissa. O Pedro tem 31, o Mateus tem 29 e a Alissa tem 11. Todos com a mesma esposa. Eu tenho que falar isso porque às vezes alguns dizem casou de novo. Não, tudo com a mesma mulher. Bom, o que acontece é que Pedro e Mateus são filhos da minha juventude. E a Alissa é a filhinha da meia-idade. Então eu estava com o meu carro no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, quando fui acometido por uma crise de ansiedade terrível. Me ocorreu o seguinte pensamento: você vai morrer bem antes dela. Ela vai viver muitos anos sem a sua presença. E eu pensei nela sem a minha companhia, sem a minha proteção, sem eu estar ao seu lado. Eu fui tomar de ansiedade. E aí fui dirigindo meu carro pensando nisso. Nela sozinha, conforme se costuma dizer, nesse mundo louco. Quem conhece o Rio de Janeiro pode ter uma ideia do que eu estou falando. Quando eu cruzei a Lagoa Rodrigo de Freitas, cheguei no Maitá, no último túnel antes de entrarmos no túnel Rebouças, ou melhor, no último sinal antes dos carros entrarem no túnel Rebouças, eu só ouvi uma voz, uma frase, a mais curta possível: eu sei. Foi o que me veio ao coração. Eu sei. Todos os meus problemas, simplesmente, toda aquela crise de ansiedade se desfez, em razão do Espírito Santo ter aplicado uma doutrina no meu coração. Na verdade, um conjunto de doutrinas, contidas nessa única frase: eu sei. Ele sabe porque ele é onisciente, ele sabe porque tem interesse pela minha vida. Ele sabe que ele tem uma aliança de amor comigo. Sabe? Ele sabe porque tudo que diz respeito à minha vida diz respeito à vida dele. Eu sei. Então, se ele sabe desse amor, se ele sabe o que os meus filhos representam para a minha vida, minha mulher, aqueles que me são caros, sabe? Eu não tenho que viver ansioso com relação a eles. Então, se eu não conheço a doutrina, eu estou impossibilitado de fazer aquele exercício que o salmista foi habilitado a fazer. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, é o servo de Deus falando para si mesmo, perguntando para sua alma quais são os motivos do seu abatimento. E feliz aquele, portanto, que tem o que dizer para si mesmo. Agora, isso só é possível quando nós conhecemos, permita-me dizer, a doutrina. Temos que conhecer a verdade. Mais um ponto. 7º lugar. Nossa alegria depende do conhecimento da verdade. É isso. O coração é tomado de alegria. A gente tem vontade de alguém já disse que a alegria é quando a paz se põe a dançar. Quando aquele que está em paz para pensar nos motivos da sua tranquilidade de espírito. Aí essa pessoa se põe de pé e dança. É claro que não precisa ser literalmente assim, mas é assim que o espírito se comporta. É a dança do espírito, sabe? Que sai correndo, como o jogador que fez o gol da decisão final do campeonato, sabe? Porque é isso. Você sai correndo, porque tudo tem sentido. Porque Deus o ama. Foi o que eu senti domingo passado, fazendo exposição sobre Romanos capítulo 8. Quando eu cheguei no final, quando eu me deparei com esse conjunto de verdades, é uma coisa impressionante. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu estou bem certo, isso é doutrina, de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: essa era uma convicção básica, era isso que ele estava ensinando à igreja de Roma.
A grande verdade sobre a nossa vida é que nós somos amados. O nosso verdadeiro ego é um ego amado. Nós estamos, portanto, vivendo nessa esfera do amor. O amor de Deus está sobre as nossas vidas. O Criador não tira os olhos de nós. Aí então pode surgir uma outra ansiedade. Tudo bem, esse amor é meu, mas até quando? Será que poderes, altura, profundidade, anjos, tribulações, perseguições, perigo, espada, será que isso pode me afastar dele? Aí o apóstolo Paulo diz, é impossível que alguém nos arrebate dos braços desse que na eternidade decretou nossa salvação, que no tempo e no espaço nos redimiu pelo sangue do seu Filho e que enviou o seu Espírito para aplicar a obra da redenção de Cristo em nossos corações. Louvado seja o seu nome. E é claro que tudo isso gera muita felicidade. Então, outro ponto também, oitavo motivo para nós buscarmos conhecimento teológico. O conhecimento da verdade é socorro e consolação nos dias de sofrimento. Foi o que eu acabei de dizer agora. Quando vem uma seta. Ora, pare para pensar nisso. O que eu sofri naquele dia no Leblon foi uma seta que veio sobre a minha cabeça e cuja a intenção era arruinar o meu dia, e roubar a minha paz. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha só, a gente costuma tratar isso como de uma forma assim, puramente mística. Mas o apóstolo Paulo está falando, na verdade, é sobre doutrina. Quando na carta aos Efésios, ele diz a seguinte coisa, ele está falando sobre batalha espiritual, sobre essa batalha sem trégua contra os principados e potestades. Ele diz assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Agora vamos pensar nessa armadura. Vamos pensar nas peças desse vestuário para que nós sejamos blindados. Para que a nossa vida encontre no Evangelho proteção em razão dessa batalha sem trégua que nós travamos contra o império das trevas. Olha o que ele diz. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele diz assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, que é aquele dia que é especialmente difícil. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Doutrina, cingindo-se com a verdade. Eu não me cinjo com a verdade quando meramente eu tomo conhecimento que Davi derrubou Golias, embora isso seja maravilhoso. Mas quando eu entendo as verdades que estão contidas nesse confronto entre Davi e Golias. Eu descanso porque a verdade me diz que eu represento para Deus o que Davi representava para ele, que o Deus que foi fiel a Davi é fiel a mim e que pelo seu poder soberano ele pode também me dar graças para vencer esses adversários com os quais eu lido diariamente, que são mais fortes do que eu, exceto pelo fato de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, olha só, vestindo a couraça da justiça, doutrina. Eu estou aqui com a couraça da justificação pela fé que protege meu coração. Vem aquela seta me lembrando com todas as cores o pecado praticado. É essa couraça que não permite que eu perca a esperança da redenção. Ele diz, tenho os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. Escudo da fé, olha só, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. É com o escudo da fé. E como que isso funciona? Vem o dardo, aquele pensamento que é incendiário, e você o apaga usando o escudo da doutrina, pegando, entre outras coisas, a doutrina da justificação pela fé e fazendo um contraponto a toda e qualquer ideia que tenta demover da sua vida a certeza de que você é filho de Deus, sabe? Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então,
O conhecimento da verdade é socorro nos dias de sofrimento. 9º e penúltimo ponto, já estou concluindo. É obrigação sua e minha usar os recursos de que dispomos hoje para crescer no conhecimento da verdade, privilégio que as demais gerações de cristãos não tiveram. Nunca houve na história da igreja uma geração com tantos recursos à sua disposição para obtenção de conhecimento teológico como a nossa. É uma coisa impressionante. Olha aí, olha esse instrumento que nós estamos usando. Uma coisa incrível. Você pode ouvir essa aula em qualquer lugar, em qualquer momento. Meu Deus, é muito privilégio. Os programas aí, os aplicativos, eu tenho um aplicativo aí que eu uso para fazer sermão, que eu pego meu dedo, literalmente meu dedo indicador, coloco na palavra na língua portuguesa e aparece a palavra no grego. E também todos os versículos bíblicos onde essa mesma palavra está presente. É o Bible Tree, me parece que é o nome. Eu uso isso há anos. Sabe? E os comentários bíblicos, olha para essa biblioteca aqui. Sabe? Eu não preciso sair de casa para fazer pesquisa, eu tenho tudo que eu preciso aqui na minha casa. Então, hoje você pode ouvir alguns dos melhores sermões. Olha, sermões, você tem aí por exemplo, meu Deus, aí você tem que dominar o inglês, né? Mas as pregações de Martyn Lloyd-Jones, número incontável de pregações que estão a todo dia aí sendo postas, as pregações do Tim Keller lá na Redeemer e tantos outros pregadores, porque Deus tem seus pregadores, Deus tem os seus profetas, os seus mestres nesse planeta, e tudo isso aí, olha, ainda mais agora com essa engenhoca que nós estamos usando aí, esses aparelhos de celular, que maravilha, como menosprezar isso? Como menosprezar? Então, é privilégio seu e meu. E nós temos que usar esses recursos, e agora, ultimamente, os comentários bíblicos que estão sendo traduzidos para a língua portuguesa, as obras de teologia, muitas das quais eu não conhecia quando eu me converti. Período seminário teológico, eu não tinha acesso a esse material que, pela graça divina, tem sido lentamente, isso infelizmente é um fato, mas felizmente, que pelo menos nós temos tido acesso a algumas dessas obras, não na extensão que gostaríamos, sabe, estão sendo traduzidos para a língua portuguesa. Bom, último ponto, último motivo para você buscar conhecimento teológico. O amor pelo Criador, cuja sede está no coração, exige que a mente forneça sempre alimento para o espírito humano. Se você foi regenerado, da mesma forma que seu corpo sente falta de água, seu estômago, sabe, sente carência de pão, seu espírito sente necessidade de Deus. Inquieto está o coração humano enquanto ele não descansa em Deus. Essa é a condição humana. Agora, no caso do regenerado, ele deseja esse conhecimento, veja, com todo o seu ser. Veja, não é que ele queira esse conhecimento para encontrar nesse planeta um local de descanso. Não é apenas isso. Ele quer esse conhecimento porque ele foi tangido pela beleza. Ele descobriu que esse ser existe, que se revelou em Jesus Cristo. Então seu coração tem fome e sede pela presença do seu Criador. Por isso o Salmo 84. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Mas eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, nosso espírito, ele se agarra a Deus, dizendo, não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. O que cabe a você e eu fazermos, alimentarmos o nosso espírito, comunicando ao nosso coração a verdade que ele tanto anseia. Então, eu espero que com isso você encontre motivos redobrados para caminharmos juntos nos próximos meses a fim de conhecermos a verdade. Na próxima aula, finalmente, eu vou entrar no mundo da teologia sistemática. Tá bom? Agora já temos as motivações. O próximo passo agora é conhecermos o mundo da teologia.
E vamos começar por tratar da seguinte questão: como que se elabora a doutrina? Qual é o método a ser usado para a produção teológica? Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Deus te guarde.